Pessoal, hoje eu trago um conteúdo diferente. Como vocês podem ver aí, é o Resvera Class, onde a gente teremos algumas pequenas aulas aí, trazer conceitos e algumas explicações bem concisas para quem não consegue acompanhar muito bem o conteúdo do nosso podcast, tá conseguindo ser mais relevante na interpretação das informações. Então vamos lá. Vamos começar aqui. Hoje a gente vai falar sobre microbiota. O que é a microbiota, Léo? Microbiota é um conjunto de micro-organismos que vivem na nossa superfície, né? Então, na nossa superfície, não só da pele, mas na boca, no intestino e assim por diante. Hoje já sabemos que a quantidade dessas bactérias, desses vírus, desses micro-organismos que povoam o nosso corpo, né, que somos abrigo deles, chega na ordem de trilhões. E muitas vezes, né, não é raro a quantidade dessas células serem iguais, né, desses micro-organismos, atingirem a mesma quantidade de células que nós, né? Então, é bem comum isso acontecer e o principal fator de eliminação dessas células é a defecação. Então, quando a gente vai no banheiro, a gente diminui muito a quantidade dessas células, né? Mas elas ainda estão ali. E por que nós não vemos essas células e vemos nós? Porque as nossas células são muito maiores do que desses micro-organismos. Senão nós teríamos somente bactérias aí na nossa superfície, né? E não é assim que acontece. O que mais que a gente pode falar? Onde elas estão? Principalmente, né? Ela coloniza, ela habita a nossa pele, a nossa boca, o estômago, o intestino e a genitália. Então, principalmente nessas regiões, né, onde a concentração dessas bactérias é um pouco mais densa, em especial no intestino. Hoje já sabemos, né, que é muito comum, mesmo com o pH ácido do estômago, né, ter uma microbiota estomacal e é preciso ter bastante cuidado para não desenvolver uma colonização exacerbada da conhecida Helicobacter pylori, H. pylori, né? Por quê? Ela tem um mecanismo, né, que ela produz metabólitos, né, que diminuem a acidez do estômago. E isso torna mais difícil a digestão, trazendo complicações aí como diarreia, dor, náusea e assim por diante. Então essa bactéria, ela é muito perigosa e nas Américas ela é bem prevalente, ou seja, muitas pessoas têm contaminação por essa bactéria no estômago e, no entanto, ela não atingiu níveis preocupantes de forma a desenvolver essa hipocloridria, que é essa diminuição da acidez estomacal, né? Então a gente pode ter essas bactérias, né? E não sentir nada. E é bem comum, aliás, o ideal é que seja assim, né? Que a gente tenha uma vida estável e elas ajudem a gente a manter essa vida estável com relação à saúde, né? No que envolve o trato gastrointestinal, a variedade dessas bactérias, quanto mais variável for essas bactérias, mais interessante para o nosso trato gastrointestinal. Sabendo que elas fazem bem, quais são os principais mecanismos, né, de que elas nos ajudam a manter a nossa saúde? Bom, elas produzem ácidos graxos de cadeia curta, e o principal deles é o butirato, né? E é,
ocorre, né, essa produção a partir da fermentação que essas bactérias fazem das fibras dos alimentos que consumimos. Então, quando consumimos alimentos com fibras, essas bactérias têm a capacidade de digerir essas fibras que nós não temos e produzir esses metabólitos aí chamados ácidos graxos. O butirato em especial, ele ele ajuda, né, no metabolismo, na produção das células intestinais de incretinas, que são outras substâncias sinalizadoras que regulam o nosso metabolismo. Podemos falar também, né, que ela melhora a permeabilidade intestinal. Então, a microbiota, ela, ela ajuda, né, a tornar mais seletivo o intestino do que pode entrar, do que não pode entrar. E para nós isso é muito importante. Por quê? Porque a gente quer deixar para o lado de fora do nosso corpo, ou seja, no intestino, as substâncias tóxicas presentes nos nossos alimentos e na produção desses metabólitos, dessas bactérias. Então, o que não nos interessa, é interessante ficar do lado de fora. Entenda que o tubo gastrointestinal, ele é parte externa do nosso corpo, tá? Então, ele não faz parte, não, vamos dizer assim, da parte interior da gente. Ele é uma membrana, ele é uma espécie de pele externa, tá? Tanto que da boca ao ânus é simplesmente um cano, né? Então não pertence, tem uma ligação com o mundo externo, não pertence ao nosso interior, vamos dizer assim. Agora, elas ajudam a regular isso, tá? Tipo, a seletividade do que entra ou não no nosso corpo. Então, ela tem uma função protetora aí, tá? Elas ajudam a regular também a produção de muco intestinal, que é essencial para a produção, para a proteção e para a lubrificação dos intestinos. O muco é uma espécie de fluido viscoso, né? É um fluido que ajuda o trânsito gastrointestinal. E essas bactérias se alimentam desse muco, fazendo com que ele não se acumule demais e estimulando para que as células do intestino continuem produzindo ele, então mantendo o equilíbrio dessa quantidade de muco e o trabalho regulado dessas células do intestino. Então ela tem um papel bem importante na regulação do trânsito do intestino, tá? A microbiota também pode ajudar a ganhar ou perder peso, com certeza, né? Uma microbiota saudável, por ter uma seletividade maior do que entra ou não, né, no intestino, ela vai diminuir, exemplo, a inflamação do intestino. E a diminuição dessa inflamação por uma microbiota saudável permite que só entre as substâncias mais apropriadas. Então ela fica mais seletiva e o nosso intestino consegue absorver só o que nos faz bem, digamos assim. Enquanto que uma microbiota de uma pessoa obesa, mais inflamada, ocorre um aumento da permeabilidade, né? O aumento dessa permeabilidade leva a algumas complicações que nós já abordaremos. A prática do jejum e o déficit calórico são muito importantes para aumentar a diversidade. Então, os estudos já apontam, né, que ficar algum tempo sem comer, né, praticar o jejum e ter uma dieta baixa em caloria faz com que essas bactérias compitam de uma maneira mais equilibrada e não haja nenhum desbalanço muito grande, né? Então é interessante a gente ter uma dieta variada, rica em fibras, com
uma quantidade de energia moderada para baixo, né? E passar períodos longos sem alimentação para ter uma microbiota mais saudável, né? O uso de fermentados também é bem interessante, né? Visto que essa microbiota também tem a capacidade de se multiplicar, de se reproduzir através desses alimentos fermentados. Quanto à variabilidade, quanto mais variável for essa microbiota, mais saudável é o intestino, né, o trato gastrointestinal desse indivíduo. E como podemos desregular a microbiota, né? O que a gente pode fazer para dar errado? A obesidade gera inflamação e aumenta a permeabilidade. E aí a gente começa a absorver substâncias que não são saudáveis. E essa microbiota sofre pela seletividade, que é muito comum em pessoas obesas, né? Então, o consumo de ultraprocessados é muito maior em pessoas obesas. E esses produtos ultraprocessados tendem a ter menos fibras, então prejudica, né, a microbiota e a questão do consumo moderado de calorias também fica deixado de lado nesse caso. Então, é duplamente maléfico para a microbiota a questão dos hábitos alimentares de uma pessoa obesa, por exemplo. O uso de antibióticos de amplo espectro, né? Eles são prejudiciais à microbiota, sim, né? Estima-se que em torno de 6 meses para haver uma recuperação completa, né? Mas uma boa recuperação se dá em torno de 2 meses, né? Essa microbiota, ela é lesada pelos antibióticos e junto, né, com as bactérias patogênicas. Só que, enquanto as bactérias patogênicas morrem muito rápido, elas também se recuperam muito rápido pela ação pelos antibióticos. Já a microbiota, ela sofre menos com o uso de antibiótico, tá? Mas a recuperação dela é muito mais lenta, tá? Então, a gente precisa ficar atento com o uso constante de antibióticos, né? Que vai trazer uma recuperação super lenta dessa microbiota, deixando defasado, né? Essa a parte nossa do sistema imune. A diarreia ocasionada por ingestão de alimento contaminado aumenta muito o volume fecal, que é o principal controle da microbiota intestinal, fazendo com que após esse quadro diarreico seja necessário cuidados na alimentação para recuperar a microbiota. Então, diarreia é muito agressivo para a microbiota, tendo em vista que o nosso maior meio de controle do volume dessa microbiota intestinal é a defecação. Então, pelo volume muito grande de defecação de um quadro diarreico, a gente vai estar eliminando muito dessa microbiota. E aí, após esse quadro, a gente precisa ter uma atenção especial na alimentação para recolonizar, para reorganizar de maneira saudável, equilibrada essas bactérias aí naquela variação ótima que a gente falou um pouco antes. O que mais precisamos saber sobre a microbiota, né? A nossa microbiota ela é essencialmente formada do 0 aos 3 anos, tá? Então é sabido já que pessoas que nascem de parto normal têm uma microbiota mais desenvolvida, né? Mais protetora que as pessoas nascidas de cesárea. Então aí está uma vantagem para quem nasce de parto normal. E do 0 aos 3 anos, né? O que é importante é a exposição ao ambiente. Então, deixar a criança ser criança para ela ter contato com esses micro-organismos e já ir desenvolvendo essa microbiota que vai trazer benefícios para a vida toda. Então, essa variedade da microbiota
é muito importante e ela começa a se desenvolver do 0 aos 3 anos, né? Temos uma espécie de reservatório de microbiota, que é o apêndice, que muita gente acha que só serve para causar dor, né? A famosa apendicite. Mas não, ele acumula muito micro-organismo ali e serve para ajudar o intestino a se recuperar, né, da microbiota após um quadro diarreico, por exemplo. Ah, então, outra coisa que a gente pode estar falando aqui é o microbioma. O que é o microbioma? É a somatória de microbiota e as substâncias, os metabólitos que ela produz e se relaciona com o nosso intestino, com o ambiente intestinal. Então, o microbioma é aquele ambiente onde microbiota, alimento e metabólitos estão inseridos e se relacionando. Galera, eu acho que é isso. Se você gostou desse formato de conteúdo, deixa seu like, se inscreve, ativa as notificações lá para ver nossos podcasts, para ver mais conteúdos como esse. Manda para mim no Instagram, @NutriLeonardoRodrigues. Pode comentar aqui, eu vejo todos os comentários no YouTube. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que pode ter interesse nesse tipo de informação. Eu estou fazendo o máximo que eu consigo para trazer coisas relevantes à saúde de todos. Então, essa é minha missão. Obrigado, um abraço e tchau.